Confira a influência da gigante Rainha Elizabeth II. A partir de agora você vai conferir os segredos da influência da Rainha Elizabeth. Observando de fora, acredite que se essa senhorinha quisesse, ela poderia até mesmo decidir bombardear um país inimigo sem autorização de ninguém. No entanto, antes de desvendarmos os segredos do Império Real, peço para você já deixar o seu gostei aqui nesse vídeo, e caso ainda não seja inscrito em nosso canal, é só clicar no botão vermelho que fica aqui embaixo do vídeo. A Rainha Elizabeth II foi uma das figuras mais importantes da história da monarquia, ocupando o trono do Reino Unido desde 1952. Foi a dona do título de soberana com maior tempo de reinado. Permaneceu décadas no cargo, e é claro que ocupar o trono de um dos países mais importantes do mundo tem os seus privilégios. Porém, eu creio que você nem imagina a extensão do poder que Elizabeth II tinha em suas mãos. Para iniciar a conversa apenas por ser da família real, a rainha era protegida por um princípio chamado de prerrogativa real. Graças a essa proteção, a rainha tinha regalias, entre elas viajar para outros países sem precisar de um passaporte, dirigir sem ter habilitação, ignorar sinais vermelhos e ultrapassar limites de velocidade. A monarca poderia basicamente cometer qualquer crime sem ter de se preocupar com a prisão. Na realidade, se a Rainha Elizabeth fizesse alguma coisa contra a lei, quem precisaria lidar com as consequências seriam os seus ministros. Isso porque, apesar da impossibilidade de prisão, a monarca ainda poderia receber uma punição, e nesse caso, a responsabilidade seria atribuída a um dos agentes do Poder Executivo, e acredite se quiser, qualquer pessoa neste cargo ficaria imensamente feliz em servir a Sua Realeza. Bem, todos os privilégios que falei até agora são muito atrativos, certo? Pois acredite, a lista de regalias está longe de acabar, e como eu disse, alguns dos poderes da rainha seriam capazes de deixar muitas pessoas poderosas com receio, pois um dos maiores exemplos do poder da Elizabeth II estava na forma como a monarca lidava com as leis do seu país. Apesar de ser imune a qualquer tipo de aplicação ou processo penal, a rainha poderia muito bem usar a legislação do Reino Unido a seu favor e punir rigorosamente qualquer pessoa que tenha desrespeitado a ela ou a sua família. E se você acha que essa punição se trata de serviço comunitário, uma multa ou até pouco tempo de prisão, sinto decepcioná-los. De acordo com as leis do Reino Unido, a rainha pode estabelecer qualquer tipo de condenação para quem ultrapassasse o limite de ofender a realeza, e o pior é que não importa qual seja o tipo de penalidade escolhida, outras autoridades não poderiam intervir contra a decisão da rainha, que é soberana, e de qualquer maneira, caso o governo tentasse intervir, a monarca teria o poder suficiente para dar fim ao mandato de todas as pessoas eleitas no país, colocando um fim ao parlamento e destituindo qualquer um do cargo de primeiro-ministro. Essa possibilidade, inclusive, poderia ser ainda mais devastadora dependendo do quanto a rainha quisesse mudar os rumos do seu país. Isso porque a monarca também poderia decidir quais leis seriam discutidas e aprovadas pelo parlamento. A Rainha II usou desse poder pela última vez em 1999, quando impediu de uma lei que daria poder ao governo para atacar o Iraque sem precisar de sua autorização fosse sequer discutida pelo Poder Executivo. Aliás, o poder de Elizabeth II não se restringia apenas às leis. A rainha poderia convocar quantas eleições quisesse, bastaria apenas não gostar ou apoiar o resultado das urnas. No entanto, a monarca nunca fez um movimento neste sentido, pois apesar de toda a autoridade que possuía, a grande senhora se preocupava em manter uma boa imagem diante de seus súditos e de respeitar a decisão deles para o governo. É claro que seria um grande insulto. Além de ter o governo em suas mãos, a rainha também controlava as forças militares do Reino Unido. Todos os combatentes, marinheiros e pilotos tinham Elizabeth II como uma comandante-chefe. É claro que esse cargo não aparentava combinar com a senhora que todos conhecemos, mas acreditem que a monarca tem experiência quando se trata de lidar com forças militares. Durante a Segunda Guerra Mundial, Elizabeth, com apenas 19 anos, se alistou nas Forças Armadas Britânicas. No início do ano de 1945, a jovem passou a fazer parte do serviço feminino e auxiliar no território. Neste grupo, a futura rainha trabalhou como mecânica no reparo de componentes e veículos como ambulâncias, jipes e caminhões.
inclusive aprendeu a pilotar todos esses veículos. Como era de se esperar, os súditos da família real estranharam a nova ocupação da princesa. Em um primeiro momento, o esforço de Elizabeth em sua função logo se tornou motivo de respeito e admiração em todo o Reino Unido, e por este motivo a jovem ganhou o apelido de Princesa Mecânica, por parte dos seus admiradores. A lista de poderes de Elizabeth II não chegou ao fim. O controle da rainha se estendia por quase todas as esferas da sociedade britânica, a começar pelo governo, atravessando o exército, e atingindo o âmbito religioso, já que a monarca era dona do título de governante suprema da Igreja da Inglaterra. Pode parecer estranho ouvir sobre todos esses poderes da rainha, e relacionar a uma senhora que geralmente participava de eventos sociais acenando para seus súditos. No entanto, um bom motivo que mantinha Elizabeth bem longe da posição de rainha tirânica era o receio de ver a sua família ser vítima de uma revolução. A monarca evitava exercer todo o controle sobre o Reino Unido por ter medo de desagradar os seus súditos com grandes demonstrações de força. Esse temor era tão forte dentro da família real que existem até mesmo pesquisas de opinião voltadas para descobrir como os súditos viam a coroa. Nas últimas décadas, a família real havia organizado algumas pesquisas de opinião, e que grupos focais são montados e respondem questionamentos sobre como se sentem em relação à realeza. Desta forma, a realeza procura descobrir como a população em geral analisa o poder, as atividades e a influência que a coroa tem, e além do que podem averiguar o que a população em geral pensa e espera dos integrantes da família real. Todo esse esforço da rainha e de sua família para garantir a aceitação dos seus súditos pode ser justificado por um discurso realizado por Elizabeth II durante a celebração dos seus 21 anos de idade. A jovem afirmou o seguinte diante de uma grande plateia: "Eu declaro diante de todos vocês que toda a minha vida, seja ela longa ou curta, será voltada para servir a vocês e também a nossa grande família imperial a qual todos nós pertencemos." Se considerarmos a popularidade da família real dentre os seus súditos, podemos afirmar que a missão da rainha Elizabeth II foi de muito sucesso. No início de 2020, pesquisas indicaram que a taxa de aprovação da monarca e de sua família estava em torno de 70%, um dos índices mais altos de todos os tempos. Você já conhecia a influência do poder da rainha Elizabeth II? Qual dos privilégios da monarca te deixou mais surpreso? Quero ver a sua resposta aqui embaixo nos comentários. Agradeço por chegar até aqui e te espero no próximo vídeo. Um forte abraço.